Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje quinta-feira de adoração, né? Aquela quinta-feira que a gente vai à igreja, não é? Tirar aquele tempinho para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, né? Jesus Eucarístico, não é? E a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje de ensinamento. O que a liturgia nos traz, o que a igreja nos apresenta, né, para a nossa mudança de vida hoje. O que a gente pode mudar, aquele pouquinho que a gente pode se doar para Deus, não é? Transformando o que era errado no que é certo, não é? Então a gente vai ver agora. Então, hoje a palavra de Deus continua no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 24. Continuamos no capítulo 24, só que agora do versículo do 35 ao 48. Aqui. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e osso, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. Jesus disse: "São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles. Para entenderem as Escrituras e continuou, assim está escrito: "O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje a palavra de Deus, ela vem dar continuidade à reflexão de ontem. Os discípulos de Emaús. Continuamos com os discípulos de Emaús. E a palavra diz que eles, depois que Jesus desapareceu na frente deles, eles voltaram a Jerusalém para dizer aos discípulos o que tinha acontecido, né? E a palavra diz que eles confirmaram a eles dois. Os discípulos confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou. E ele apareceu para Simão Pedro, né? E aí, nesse meio tempo que eles estão lá, a palavra diz que Jesus resolve aparecer no meio deles, né? E Jesus apareceu ali do nada. Imaginem vocês, né? Do nada Jesus apareceu. E eu percebi aqui um detalhe, né? Ontem mesmo eu tinha percebido esse detalhe. Quando Jesus apareceu, quando Jesus se mostrou para os discípulos de Emaús, foi na hora da ceia, não é? Na hora da ceia. Então,
Jesus sempre mostrando que ele iria se fazer presente no pão, no vinho, na ceia. A gente percebe que Jesus ele esperou. Foi na hora que ele entrou na casa deles, que eles convidaram, e Jesus entrou para ceiar. E naquele momento que Jesus se mostrou para eles, que os olhos dele, né, se abriram ali diante de Jesus. E ali Jesus some, né? Então, mais uma vez, é confirmado na própria palavra que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. Na nossa Santa Eucaristia, onde acreditamos, ele está sempre vivo. E hoje, dando continuidade, a gente vê aqui, né? E aí Jesus aparece e eles ficam admirados, ficam com medo, né? E Jesus questiona: por que vocês estão assim, né? Vocês não estão acreditando que eu ressuscitei? Olha, eu tenho carne, eu tenho osso, né? Eu estou aqui vivo. Eu não sou um espírito, eu não sou uma alma penada, como se diz, né? Eu sou de verdade, só que eu estou ressuscitado, né? Eu estou ressuscitado. Mas mesmo assim eles continuavam ainda. A palavra diz que eles estavam felizes, né? Por estar vendo Jesus ali, mas a felicidade deles eram tantas que não deixava eles, né, absorver aquilo ali, não deixava eles acreditar naquela ressurreição. Não é fácil com o ser humano ver Jesus que morreu. Eles viram Jesus morto, de repente ver Jesus ressuscitar, aparecer do nada. Imagine vocês, nós estamos aqui, de repente aparece um ser do outro mundo na nossa frente, né? Não é uma coisa normal que a gente vá, né? Quando a gente já tem uma certa intimidade com os mistérios, com a caminhada, né, espiritual, você tem revelações. E muitas vezes no meio daquela revelação você diz: será que eu estou vendo isso mesmo? Será que eu estou sentindo isso mesmo? Né? Porque a gente é humano, a gente é mais humano do que espiritual. Então fica difícil, é uma briga constante ali, o humano com o espiritual, não é? Mas a mesma coisa foi com os discípulos, né? Eles ficaram com medo. E aí Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer, eles dão um peixe grelhado para Jesus, e Jesus come ali na frente deles para que eles vejam que verdadeiramente a coisa tinha acontecido. Mas o interessante dessa mensagem de hoje, que a gente vai trazer para a nossa vida, é quando Jesus diz, não é? Quando a palavra diz que Jesus abriu a mente deles, né? Como que Jesus abriu a mente deles? Jesus abriu o entendimento deles, para que eles entendessem, porque eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo. Por mais que Jesus dissesse: olha, eu sou carne, eu sou osso, eu sou de verdade, eu não sou nenhuma alma, nenhum espírito, eu estou aqui de corpo e alma, porque eu sou corpo e alma. O meu corpo é vivo, o meu sangue é vivo, não é? Então é justamente isso que eu e você nós recebemos ali na igreja, né? O corpo e o sangue de Jesus. Jesus não disse: eu sou um espírito, eu sou uma alma. Não, muito pelo contrário. Nessa passagem Jesus vem afirmar: olha, eu tenho carne, eu tenho osso, eu tenho sangue, eu sou de verdade, eu sou igual a vocês, não é? Porque eu ressuscitei. Corpo, corpo, sangue, alma e divindade. Jesus, ele é vivo, completamente vivo. Seu sangue é vivo, seu corpo é vivo, não é? Não é um simbolismo. Jesus na Eucaristia não é um simbolismo, não é? É por isso que eu amo a minha igreja, não é? Então, o que é que acontece? Nesse detalhe, nesse versículo aqui que Jesus diz, Jesus abriu a mente deles. Pronto, só precisa disso. Jesus, ele estava ali pessoalmente. Eles tiveram ali o privilégio de ter Jesus pessoalmente ali para abrir a mente deles. Então, a partir do momento que Jesus abriu a mente deles, eles começaram a entender tudo e acreditar que Jesus estava ressuscitado. E nós que não estávamos lá,
nós também temos, não é, o privilégio de ter conosco, que Jesus nos deixou, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o nosso amigo, é aquele que ficou quando Jesus se foi. Ele disse: eu me vou, mas irei deixar o Paráclito para vocês, que é o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa que está sempre do nosso lado. É um amigo, é um companheiro que está ali, que quando a gente precisa, a gente pede o auxílio, ele está ali. É só através do Espírito Santo que a nossa mente e o nosso coração se abrem. A palavra diz que Jesus abriu a mente daqueles homens. Jesus, ele estava lá. Jesus é o Espírito Santo ali verdadeiro, não é? Ele estava ali em pessoa, corpo, sangue, alma e divindade, para abrir a mente deles. E nós não temos o privilégio de ver Jesus, mas a gente sabe que existe o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a nossa segurança da gente entender a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo em nós, a gente não consegue entender a palavra de Deus. A gente percebe que eles não estavam entendendo nada, eles estavam com medo, eles não estavam acreditando, mas Jesus provou que estava ali, né? E nós? A gente não vê Jesus na Eucaristia. A gente só vê um pão, a gente só vê o padre levantar aquele pão, consagrar, e a gente acredita no mistério da fé, que Jesus desce do céu naquele momento, se faz presente ali o sangue, o corpo, a alma e a divindade dele naquela Eucaristia, né? A mesma coisa é o Espírito Santo. Só que com o Espírito Santo, eu preciso pedir o auxílio dele para que eu entenda, não é? Eu costumo dizer, eu não sigo muito, né, pregações, eu escuto, mas em primeiro lugar eu vou aos pés do Espírito Santo. Eu peço ao Espírito Santo que me dê sabedoria para que eu entenda a palavra de Deus, não é? Para que eu entenda, porque assim, existem pastores e pastores, padres e padres, pregadores e pregadores, e cada um prega a palavra de Deus de uma forma, não é? Cada um sabe da sua responsabilidade de pedir o auxílio do Espírito Santo para entender isso aqui de forma correta e repassar para as pessoas, né? Mas aí já tem pessoas que pregam a palavra de Deus sem o auxílio do Espírito Santo, né? Ou seja, prega com a sua própria vontade, com o seu próprio entendimento, e nós não entendemos nada. A gente, quando abre a palavra de Deus, a gente não entende nada. A única coisa que a gente entende na palavra de Deus é as histórias que são contadas, é os testemunhos que são contados aqui. Isso aqui a gente entende porque é como se fosse uma história, não é? E isso aqui é a cartilha mais valiosa que a gente tem nas mãos, é essa. Porque através do Espírito Santo você vai entendendo a vontade de Deus na sua vida e você vai mudando. Sem o Espírito Santo você não chega a lugar nenhum. Então, ele abre a nossa mente, como Jesus abriu pessoalmente a mente daqueles discípulos nesse momento, né? O Espírito Santo, ele nos conduz aos lugares certos, ele nos aconselha a tomar decisões certas quando você pede o seu auxílio, né? Então, a gente precisa ter o Espírito Santo como amigo 24 horas da nossa vida. Deitou, pediu o auxílio do Espírito Santo, levantou, a primeira coisa, o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que vamos fazer hoje? Né? Me leva, me guia, para que eu possa tomar decisões certas. Né? Então tem sempre uma oração que a gente faz ao Espírito Santo, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o vosso Espírito, né? E assim você faz essa oração diariamente, né? Na hora de você sair, na hora que você chega, na hora que você quer tomar uma decisão, né? Porque você vê claramente as coisas quando você pede o auxílio do Espírito Santo. Muitas vezes você vai à igreja, você vê lá a homilia do padre. Tem padres que ele não fala muito popular do povo, a linguagem do povo ali, aquela linguagem grossa que todo mundo entende. Muitas vezes ele vai muito ali na liturgia, ele vai muito ali no que ele aprendeu, né, na teologia dele. E as pessoas que estão ali não entendem muito, né? É uma linguagem que não entende. Mas se a pessoa em casa tiver a intimidade com o Espírito Santo e já tiver feito a sua leitura em casa com o Espírito Santo, você não vai ter problema nenhum em entender ou não entender o que o padre falou na homilia da missa, né? Você vai distinguir se um pastor ou um pregador, ele está ali pregando verdadeiramente a vontade de Deus ou a vontade dele. Não é por quê? Porque você já fez a sua lição de casa, você já pediu o auxílio do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Então você está lá na igreja, né, onde você congrega, onde você participa, e você sabe, né? Você sabe distinguir quando a pessoa ela está dentro da palavra ali falando, explicando, ou ela está falando alguma coisa que vem dela. Muitas vezes a pessoa está magoada com alguém ali do grupo de oração, aí começa a meter o cacete ali no irmão, né? Vem de dentro, não vem do Espírito Santo. Então você consegue distinguir muita coisa, né? Então assim, é o ensinamento mais poderoso que você pode adquirir na sua vida é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Você veja que os padres, os pastores, as pessoas que fazem aí um curso, né, de teologia, faz aquela faculdade ali para que possa exercer ali um cargo de pastor, de padre, né? Mas são estudos físicos, estudos daqui do mundo, né? É como o cientista, né? Tem os cientistas, tem aquelas pessoas ali que muitos nem acreditam em Deus, acreditam na ciência. É a ciência. Então, assim, aqui não é diferente, não. O estudo deles lá é para entender tudo minuciosamente, o que aconteceu, o que acontecia na época de Jesus, o que significa isso, o que significa aquilo, né? Então, assim, é um ensinamento físico, mas o ensinamento mesmo espiritual vem do Espírito Santo. Eu tenho certeza que a pessoa que fez um curso de teologia lá na escola, lá na faculdade, né, e quando chega na sua casa, humildemente abre a palavra de Deus e pede o Espírito Santo ali, o discernimento, vai ver muita coisa espiritual, muita vontade de Deus aqui, que é completamente diferente do que eles aprenderam lá, entendeu? Porque Jesus disse, eu não sou desse mundo, né? Eu sou de cima, eu sou do Pai. Então as coisas do Pai é totalmente diferente das coisas do mundo, né? Então a gente tem que pedir o auxílio do Espírito Santo, a gente tem que pedir ao Espírito Santo o discernimento, que o Espírito Santo abra a nossa mente para que a gente entenda a palavra de Deus, assim como Jesus falou para aqueles discípulos. Jesus abriu a mente deles, né? Jesus abriu a mente deles, assim como ele deixou o Espírito Santo, o Paráclito, para abrir a nossa mente. Entendeu? Então não siga pessoas, siga o Espírito Santo. Peça a ele o discernimento que ele vai te dar. Então hoje a palavra de Deus vem nos ensinar isso. Peça que Jesus abra a sua mente. E Jesus já deixou o Paráclito, que é o Espírito Santo que está do teu lado,
vai resolver alguma coisa, dobra teus joelhos e fala com o Espírito Santo para que ele vá à frente, para que lá tu possa ver o que é certo e o que é errado. Ah, mas eu não conto que. Você vai olhar, você vai ver tudo negativo, se tiver negativo, se tiver positivo, você vai ver tudo positivo. É impressionante, né? Por quê? Porque você tem um amigo que está te mostrando o caminho. Espírito Santo, o que é que eu vou fazer nessa situação aqui? Ele vai te mostrar. Faça assim, vá por aqui, vá por ali, né? Porque você está pedindo ao próprio Jesus vivo, a esse que abriu a mente aqui dos discípulos. Abrir a mente significa para nós isso, o auxílio do Espírito Santo. Temos ele, né? E sem ele a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo a gente vai meter a cara e fazer tudo com a nossa vontade. Tudo com a nossa vontade. Mas com o Espírito Santo a gente vai fazer com a vontade de Deus, né? Então é isso. Hoje a gente leva para a vida, né? A gente precisa se aliar ao Espírito Santo de Deus cada dia mais, ao acordar, ao deitar, ao sair, né? A resolver algum problema, né? E é isso. Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.